Olá, esse vídeo de modernidades é sobre a pintora, gravadora, desenhista, muralista e professora Yara Tupinambá Gordilho, mais conhecida como Yara Tupinambá. Yara Tupinambá nasceu em 2 de abril de 1932, em Montes Claros, Minas Gerais. Com pai engenheiro, a família de Yara se mudava com frequência, o que permitiu que ela conhecesse já na infância diferentes cidades mineiras e seu cotidiano. A artista diz que a memória mais antiga da qual se recorda é a de ver, quando criança, em um jardim de uma casa em São João del Rei, um lago com peixes vermelhos. Assim, ela diz que sua memória mais antiga é uma memória de cor. Com 6, 7 anos de idade, Yara começa a demonstrar interesse por desenho. Percebendo isso, o padre Oscar Bittner passa a levá-la à biblioteca da Santa Casa, onde a menina entra em contato com livros sobre a arte europeia. Por volta do ano de 1948, Yara começa a fazer aulas de pintura com Maria Mourão, que, observando sua habilidade, aconselhou a família de Yara a levá-la até o artista Alberto da Veiga Guinhardi, que dava aulas na Escola de Belas Artes da região. Yara conta que seu pai ficou surpreso ao ver o estado da escola. A escola era apenas o ensaio de uma construção, já que as obras haviam parado. As aulas, então, eram ministradas no porão. Guinhardi e os estudantes enchiam alguns baldes com água de uma bica que se localizava próximo à praia, para que tivessem acesso à água durante as aulas, já que não havia encanamento na escola inacabada. Ao assistirem uma exposição da artista carioca Misabel Pedrosa, os estudantes da Escola de Belas Artes, conhecida como Escola do Parque, conheceram a gravura e solicitaram aulas para aprender a técnica. A escola era muito precária e não possuía recursos para aulas de gravura. Assim, os estudantes foram se encontrar com Juscelino Kubitschek, que deu verba para que eles tivessem aulas de gravura por 4 meses com Misabel Pedrosa e todos os recursos para os materiais que usariam. Depois desse tempo, Yara Tupinambá dava aulas de gravura e conta que os alunos da Escola do Parque sempre ensinavam uns aos outros. Em 1958, Yara passou a dar aulas de gravura em um curso de belas artes criado para os estudantes de arquitetura, na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, extinto um ano depois. Com a insistência dos alunos, o curso de Belas Artes foi finalmente oficializado.
Yara viajou para o Rio de Janeiro para aprender gravura em metal, onde realizou sua primeira exposição na Piccola Galleria. Em 1968, o reitor Gerson Bozon, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde Yara ministrava aulas, pediu para que ela fizesse um quadro de Tiradentes, pois era algo obrigatório na época. Yara não gostou da ideia. Pediu para que fosse feito algo maior, algo sobre a Inconfidência Mineira, e recebeu a permissão para realizar a obra na entrada da reitoria. O reitor pediu apenas que Yara escrevesse uma frase dele mesmo no mural. Condição primeira para a cultura é a liberdade. A artista realizou muitos estudos sobre o assunto antes de saber o que desenharia. Ela conta que enquanto trabalhava no mural, a universidade foi invadida, o reitor foi deposto e um coronel assumiu seu lugar na diretoria da universidade. Assim, ela se perguntou como faria para escrever a frase de Gerson Bozon no mural sobre a Inconfidência. Com medo da situação em que se encontrava, Yara foi conversar com seu pai, que na época era diretor da ferrovia e possuía certa influência. Ele disse então que se ela havia prometido escrever a frase no mural, que ela cumprisse a promessa, e ele faria o possível para que ela não fosse presa pelos militares. Assim, a frase condição primeira para a cultura é a liberdade encontra-se no canto do mural. Depois disso, a artista realizou vários murais e obras. Sempre ávida por conhecimento, Yara enviou alguns de seus trabalhos para um instituto em Nova York e foi aceita como estudante, ficando lá por 10 meses, onde fez uma série de gravuras e colagens. Em 1977, voltando de seus estudos, Yara torna-se diretora da Escola de Belas Artes. Organizou e ainda organiza inúmeras exposições, e enquanto diretora, sabendo que depois de formados nem todos os artistas tinham trabalho, Yara criou cursos práticos em que eles aprendessem a restaurar obras de arte, já que em Minas Gerais não haviam restauradores. Yara ainda trabalhou em projetos que divulgam e valorizam a cultura de Minas e o trabalho da população. Com os cursos do Instituto Yara Tupinambá, auxiliou para a educação e a entrada de muitas pessoas no mercado de trabalho. Obras de Yara Tupinambá. O regionalismo está sempre bem marcado em suas obras. A cultura mineira é ponto central de seus trabalhos. Em entrevista, a artista conta que sempre apresenta a história de Minas, seja uma Minas cultural, uma Minas artística
uma Minas popular, Minas de cidade. Aqui, vemos um forno de Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha tem uma cultura rica e diversificada. Por possuir o solo duro e enfrentar secas, a atividade da cerâmica desenvolveu-se na região. Atividade que é passada de geração a geração, como nos esclarece Hernani Calazans de Oliveira. Assim, nessa pintura, Yara retrata, entre outros elementos, um forno, tão necessário para a produção de cerâmicas de Jequitinhonha. E as cerâmicas do Jequitinhonha são elementos recorrentes em vários outros de seus trabalhos. Agora vemos Catopês. Nessa obra, nos é apresentada uma festa tradicional de Montes Claros. Junção de herança africana e costumes católicos, a festa envolve música, dança e oração. Por isso, vemos ao fundo casas mineiras e a igreja. Os músicos em seus trajes festivos e uma jovem que carrega a imagem do Divino Espírito Santo. O céu e a terra se confundem em algumas de suas composições, fugindo à perspectiva naturalista, e nos remetem a sonhos. Suas figuras humanas não buscam ser idênticas às da vida real, assim como outros elementos do cotidiano mineiro, que são colocados em lugares diversos, como em Vaso com íris do meu jardim, onde algumas casas foram posicionadas de lado e outras em cima do vaso, como se servissem de moldura para o mesmo. Quando coloridas, as suas obras possuem cores vibrantes. Como aluna de Alberto da Veiga Guinhard, diz que o que de mais importante aprendeu com ele foi a cor modulada e a transparência. Yara mantinha forte amizade com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Na década de 1980, ela começou a desenvolver obras para o poema A Mesa, em que Drummond homenageia seu pai, que faria 90 anos. Em uma carta, Drummond chega a dizer à artista: "Querida Yara, que alegria saber que estes versos ganharão cor, volume e vida, graças a você e à sua arte." Vamos ouvir agora uma crítica de Roberto Pontual. A origem nos sertões e o contato constante com as cidades do ciclo do ouro, sobretudo a antiga Vila Rica,
determinaram em Yara o interesse exclusivo pela figuração de temas entre o dramático e o poético, entre o real e o onírico, entre o ressoante e o prosaico, entre o histórico e o individual, consubstanciados nas obras de pequenas dimensões, ou nos grandes murais em torno da Inconfidência Mineira e do desbravamento do Rio São Francisco. A mineiridade se alimenta aqui de velhas sombras fortes, voltando a percorrer essas paisagens e histórias de outros tempos e opulências. A propensão expressionista, evidenciada inclusive no uso preferencial do contraste violento do preto com branco, pode levar os desenhos e as estilogravuras de Yara até o ponto crítico de estertor dramatizante. Mas, em contrapartida, a retomada periódica do lirismo e da fantasia docemente onírica a recoloca em convivência com os elementos musicais e pacificados dos acontecimentos que a memória condensou em definitivo, para além do ácido da contemporaneidade. A narrativa agudamente cubo-expressionista e mineiramente barroca constitui, portanto, a maneira específica de expressar-se dessa artista, para quem Minas é o mundo.